torcida gloriosa, mais um vídeo para vocês, mais informações do Botafogo e também hoje da seleção brasileira, que ontem meteu o pior futebol do Brasil na década, tá? E a Almada deitou e rolou sobre os jogadores aí que a mídia criou para a seleção, porque a verdade é essa. E hoje a gente já acorda com a notícia, inclusive vocês vão ver nessa matéria aqui da seleção brasileira, dentro desse vídeo, eles falando no Felipe Luiz, cara. Olha a lógica da seleção brasileira, olha a lógica do futebol brasileiro hoje. Não tô falando que o Felipe Luiz é ruim, não é isso. Pode dar certo, qualquer um pode dar certo. Mas se é para falar por carreira, meu amigo, o nome certo do futebol brasileiro hoje seria Abel Ferreira. Mas antes de falar, antes de ouvir, peço a você que é flamenguista, que vem para criticar, não é clubismo, tá? Mas assiste o vídeo inteiro para vocês entenderem a matéria do GE, porque eles estão falando lá, vocês vão acompanhar e na sequência eu volto para falar com vocês sobre essa e mais informações, tá? Então acompanhe e já volto com vocês. Bora falar de Campeonato Brasileiro, começa nesse fim de semana e domingo tem um jogaço já. Botafogo e Palmeiras ao vivo aqui na tela da Globo às 4 horas da tarde. Campeão no ano passado, o Igor Jesus está em busca do bicampeonato e o Edson Viana bateu um papo com ele. Igor Jesus é o nome da emoção! Artilheiro, camisa 99! Penteado estiloso? Tem. Comemoração cheia de carisma? Check também. Títulos importantes? 2, enormes. Libertadores, Brasileiro, ou seja, Igor Jesus conta com um pacote completo para conquistar a garotada do Botafogo. Eu vou ter uma ajuda para fazer essa entrevista com o Igor Jesus. Alguns pequenos torcedores e torcedoras do Botafogo mandaram perguntas para ele, que tem uma relação muito especial com a criançada, né, Igor? Tá preparado? Claro! Qual foi o seu gol mais bonito com a camisa do Botafogo e o mais importante? Eu acho que foi contra o Palmeiras, porque se tratava de Libertadores, um jogo onde poderíamos fazer história. Nas oitavas de final da Libertadores, primeiro jogo. Onde eu ataquei as costas do zagueiro, dei um jogo de corpo do zagueiro e pude concluir o gol da melhor forma. Quem tá falando aqui é o Nilton Santos e eu vim te perguntar se você ficou ansioso para jogar a final da Libertadores. Eu acho que foi a noite mais longa da minha vida. A ansiedade estava ali no peito, olhava o relógio, não passava a hora. Igor terminou 2024 valorizado, depois de 8 gols e 5 assistências pelo Botafogo. Você teve propostas para sair do clube, propostas importantes do futebol europeu. O que fez você decidir ficar no Botafogo? Eu acho que o sentimento que eu criei dentro do clube, acho que é uma coisa surreal. Então acho que eu poderia ficar aqui mais um pouco. Até porque tem um Super Mundial que é uma vontade minha também de disputar. Igor quer participar da reformulação do ataque, no estilo do novo comandante Renato Paiva, que quer vê-lo saindo menos da área. Ele tem me cobrado bastante em relação a isso de estar ali para uma bola rebatida, para quando tiver a sobra ali, a oportunidade de finalizar em gol. E quem sabe recuperar um lugar na seleção, que ele perdeu na última convocação. O nosso começo de ano eu acho que prejudicou um pouco, mas eu não me abalo em relação a isso, eu somente tenho que continuar trabalhando para quando eu tiver a oportunidade novamente aproveitar da melhor forma. Muito do maior vexame da seleção brasileira em mais de 10 anos. Derrota por 4-1 para a Argentina, gente. Se o 7-1 para a Alemanha na Copa de 2014 foi o vexame do século, do milênio, da história, esse de agora é o vexame da década. Daqui a pouco vamos ao vivo para Buenos Aires com o nosso correspondente Rafael Sibila e também com o nosso comentarista Maestro Júnior. E já tem também a reportagem completa do jogo. Mas antes, um gostinho bem amargo desse 25 de março de 2025, o dia em que o Brasil sofreu a maior derrota em todas as participações nas eliminatórias para a Copa do Mundo. O colapso defensivo continua avassalador a seleção da Argentina.
foi constrangedor o primeiro tempo da seleção brasileira. O Brasil está na roda para se configurar uma goleada daquelas que entram para a galeria de jogos inesquecíveis para os argentinos e que machucam para os brasileiros. Um minuto de silêncio para um time destroçado. Antes do jogo, o Brasil falou. Depois do jogo, ouviu. Porrada neles, porrada deles. Na bola, a Argentina mostrou por que é a campeã da América e do mundo. E olha que o Messi de verdade nem estava lá. Ao Brasil, resta se agarrar ao passado. Sim, são 5 estrelas no peito, mas lá se vão 23 anos desde o Penta. E enquanto a gente faz 5, eles fazem 4. 4-1. O Brasil está nocauteado. Vovó já dizia, né? Quem fala o que quer... Tem que aguentar, não tem o que fazer. E o Rafinha tinha dito pro Romário, né, que daria porrada nos argentinos, na bola e de verdade, se fosse preciso. E eles é que terminaram o jogo tirando onda. Paliza. A expressão é usada na Argentina para uma surra ou uma goleada. Porrada neles, sem dúvida. Os jornais que repercutiam a paliza nos argentinos, que Rafinha havia sugerido a Romário numa entrevista, hoje falam da paliza dos campeões do mundo sobre um rival completamente dominado durante 90 minutos. Porrada neles. A gente tem que repensar tudo que a gente vem fazendo, porque as cobranças vão vir, o povo quer a nossa vitória, falta só um ano para a Copa do Mundo e eu já joguei a Copa do Mundo, não quero perder outra vez. Na tabela, faltando 4 jogos, o Brasil é o 4º colocado. Na próxima rodada em junho, há incerteza sobre quem estará no comando. A responsabilidade ela é toda minha. Tudo aquilo que nós planejamos, infelizmente, desde o primeiro minuto de jogo, não aconteceu. A seleção argentina foi superior. Superior em todos os sentidos. E peço aqui até desculpas ao torcedor brasileiro, porque a expectativa era muito diferente daquilo que nós vimos. A direção da CBF debate o futuro da comissão técnica, mas o presidente Edinaldo Rodrigues não quis dar declarações em Buenos Aires. Apenas disse que falaria mais tarde. Quem sabe antes que seja tarde. Daqui a pouco a gente vai ao vivo para a Argentina para falar do futuro do Dorival. O Messi viu o jogo de casa e fez um post comemorando a vitória, nas palavras dele, de dentro, de fora, em qualquer lugar com essa seleção, sempre falando na bola. Uma alfinetada, claro, para o Rafinha. E para surpresa de ninguém, infelizmente, mais um caso de racismo contra brasileiros aconteceu no futebol sul-americano. O torcedor que vocês veem agora na arquibancada do Monumental de Núñez imitou um macaco, gestos racistas para a torcida brasileira e também fez gestos obscenos. Infelizmente, uma triste rotina no futebol. E vamos agora ao vivo para Buenos Aires. O Rafael Sibila está por lá, chega agora para falar dessa goleada da Argentina. Como é que fica o Dorival Júnior? Ameaçado, né? Sibila, boa tarde para você. Oi, Débora, tudo bem? Muito boa tarde para você, para todo mundo que está aí no Brasil. Pois é, a pressão sobre o técnico da seleção brasileira aumentou após essa goleada sofrida para a Argentina por 4-1, num jogo em que a Argentina foi amplamente superior ao Brasil. Ontem, no estádio Monumental de Núñez, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol estava presente, o Edinaldo Rodrigues. Ele, ao deixar o estádio, ele passa pela zona mista, que é o local onde a gente fica lá, né? Jornalistas. A gente tenta entrevistá-lo, ele não quis conceder nenhuma entrevista ontem, mas disse que em breve irá falar. E aí o Caio Mota, nosso colega, publicou uma matéria no GE. Globo mostrando como foram os bastidores após essa derrota, o que aconteceu ali no vestiário e principalmente como o Edinaldo está vendo a situação. Edinaldo Rodrigues seguirá na tentativa de trazer Carlo Ancelotti para ser o técnico da seleção brasileira, o italiano que hoje está no comando do Real Madrid. Também trabalha com alguns nomes do Brasil, entre eles o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, mas que há um
entendimento que seria muito difícil fazer uma troca antes do Mundial de Clubes. Então que o Dorival poderia seguir até a próxima data FIFA no mês de junho e aí depois sim a CBF tomar uma decisão, Débora. Tá certo, situação bem delicada, né, do técnico Dorival Júnior nesse momento. Quem está acompanhando tudo de pertinho lá também é o Maestro Júnior, chega agora para conversar com a gente. Maestro, sempre uma honra falar com você. Como é que você avalia esse trabalho do Dorival na seleção, querido? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. Eu acho que não tem muita coisa para a gente acrescentar de tudo que já foi falado, inclusive ontem durante o jogo, né, Débora? A gente não viu evolução nenhuma da seleção brasileira, inclusive porque tivemos na Copa América o ano passado mais de 40 dias para os treinamentos. E o que a gente vê é uma estagnação total, em termos técnicos, em termos táticos, e o que é pior, né, em termos individuais. Jogadores que nos seus clubes são protagonistas, dentro da seleção brasileira não conseguem realizar pelo menos 30% daquilo que fazem nos seus clubes. Maestro, até a próxima Copa do Mundo, o Brasil tem um calendário com 4 jogos de eliminatórias e 4 amistosos. É tempo suficiente para preparar uma seleção em pouco mais de um ano? Ô, Rafa, eu acho que é tempo suficiente para a gente pensar em classificar para a Copa do Mundo, né? É lógico que pela classificação hoje é realmente... Uruguai também. Quer dizer, essas partidas vão ser determinantes para a nossa... Bom, vamos lá, galera. Para começar falando aqui, sendo justo, tá? Não é clubismo, não tem nada disso, mas é para vocês verem o nível do tamanho da façanha que a mídia faz com jogadores que passam pelo Flamengo. Cara, eu não tô falando em si que o Wesley é ruim, porque não é. Ele é um jogador que futuramente sim tem condições, se continuar evoluindo, condições de vestir amarelinho, titular e tudo. Mas vocês viram o nível que eles colocam os jogadores só porque estão no Flamengo. Ah, tem que ser titular, a mídia cai logo em cima, TNT, entre outras aí, outras páginas postando a mesma coisa o tempo todo, né? Mas eu não tô vendo aí postarem sobre os erros, cara, da avenida que ficava do lado do Wesley, né? Das falhas do Léo Ortiz. Ah, eu vi gente comentando, mas ele não comprometeu nenhum gol. Cara, por sorte nossa, os caras errou nas bolas que ele entregou. É difícil entender isso? Não é. Tá, mas vamos lá, eu tô aqui para falar sobre o nível da mídia brasileira também. Se for para falar por números e títulos, né? Mas o Felipe Luiz é o nosso melhor treinador. Cara, não é. Não é. Atuando no futebol brasileiro, o nome certo seria hoje Abel Ferreira, se realmente for para chamar alguém do Campeonato Brasileiro. Tá certo? Acredito que até os flamenguistas têm que concordar com essa fala. Porque não tem lógica. Não tem, Felipe Luiz ganhou tem não sei quantos jogos, cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se for para falar por isso aí, vamos começar falando sobre os títulos que o Abel Ferreira já conquistou pelo Palmeiras. Eu nem sou palmeirense, cara. Eu não sou palmeirense. Tá? Mas queriam Léo Ortiz, que tem que dar chance a Léo Ortiz. Vocês viram o nível de futebol brasileiro ontem. Cara, o futebol europeu tá muito acima do nível do futebol brasileiro para chamarem jogadores assim, né? Não tô falando só deles não, tá? Tem outros jogadores em si ali, na minha opinião. O Dorival mexe errado, escala errado, tá? Assim, a Arana, vamos falar da Arana. A Arana também não dá para vestir o nível cara, a camisa da seleção, o nível que ele apresentou ontem. O Wesley não dá, Léo Ortiz, Joeliton. Tá, galera? Galera, tem muita gente ali e só tá lá por causa da mídia. A mídia brasileira cria essa ilusão na cabeça dos torcedores. E eles ali, cara, é uma cúpula de pessoas ali dentro que, se a mídia falar que o caça-rato que tá quase aposentado, aquele que jogava no Santa Cruz, tem que ser convocado, eles vão e convocam, velho. Pra ser convocado hoje, só basta estar jogando no Flamengo, a gente sabe disso. Cara, pode falar o que vocês quiserem. A verdade é essa. A Argentina deitou e rolou por erro do Dorival. E, cara, como eu falei, eu não tô falando aqui que a culpa é somente de jogadores do Flamengo. Se eu falasse isso, era clubismo, velho. Mas a gente sabe que os principais erros saíram daquele ponto ali. A gente sabe. Né? Se fosse para falar por números, tem muito jogador aí que tem números ótimos à frente dos jogadores que estão na seleção. Tá? Mas nem por isso convocam. Nem por isso convocam. Eles convocam quem a mídia escolhe para quem divulgar ali aquele verdadeiro nome. Porque a seleção hoje ela é montada por mídia. É marketing. Não é mais futebol. Né? Podem citar o que vocês quiserem, mas, bom, Luiz Henrique hoje está no Zenit. Por que não foi convocado Luiz Henrique?
não deu pra entender, velho. Chamou o Estevão não entrou no jogo. Tem Savinho lá, que Savinho joga muita bola, entra já faltando não sei quantos minutos pro jogo. Vai resolver o quê, cara? Ontem senti falta do Tite, tá? O Tite sabia organizar o meio campo, sabia convocar jogadores da seleção. Mas tem quem fale contra e, cara, isso é normal. A gente tem que aceitar a opinião dos outros. Agora que realmente é isso. A seleção hoje é uma seleção criada por marketing. A mídia é quem faz os jogadores da seleção. Os pontas não definem, os centroavantes não definem mais jogos, a defesa não ajuda. Pronto, cara, olha o nível que o Bento, pra você entender, olha o nível que o Bento tava agarrando ontem. Cara, o Bento é um ótimo goleiro, mas a liga que ele tá lá, cara, e a pressão que jogaram? Praticamente, eu vou falar a verdade pra vocês, mas praticamente queimou o Wesley, queimou o Bento, entre outros jogadores. E nem é culpa deles, tá, cara? Nem é culpa deles. A culpa é da mídia que faz isso e do Dorival que jogou eles na fogueira daquela. Cara, não dá pra entender, velho. Não dá pra entender. A seleção dessa forma ela não vai pra lugar algum, tá? Pra que a seleção comece a jogar e apresentar um bom futebol, pra tentar ganhar a próxima Copa do Mundo, vai ter que mudar muita coisa. Tá vendo aí, como eu falo, jogador de futebol brasileiro são poucos que devem ser convocados, pouquíssimos mesmo, tá? Não dá pra convocar 3, 4 jogadores, mas joga de titular, cara. Não dá, velho, não dá. Cara, falem o que quiser, mas o Almada deitou e rolou do lado do Wesley. O Tagliarifo, sei lá, da Argentina, deitou do lado do Arana. Rafinha ficou calado. Teve provocação. Cara, meu amigo, acabou, velho. Acabou. Enquanto a mídia não parar para realmente dar valor a jogadores que têm bons níveis para apresentar a seleção, enquanto ela não parar para fazer isso, a seleção vai ser essa. Tá? Agora querem cogitar o Felipe Luiz na seleção, caso o Ancelotti... Cara, olha o nível, velho. Ah, Felipe Luiz é ruim? Não é ruim. De forma alguma, ele não é ruim. É um bom treinador, como foi um jogador incrível. Eu admiro a carreira do Felipe Luiz. Tem que ser realista. Mas o cara começou a treinar o clube agora. Só acertou as peças que estavam sendo montadas erradas. E já tá nesse patamar de quererem colocar ele na seleção. Meu amigo, se é pra mexer no futebol brasileiro, que chame o Abel Ferreira. Tá? A verdade é essa. Quem discordar, cara, infelizmente, tá sendo clubista. Então isso é mais um vídeo. Até o próximo.